Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. No vídeo de hoje eu queria contar pra vocês como eu contei pra Laura e pra Lívia do falecimento do meu sogro, no caso, vô da Laura e da Lívia, né? Então, antes de eu começar, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e bora pro vídeo de hoje. Morte. Ninguém queria ter que lidar com ela, né, gente? É muito triste a gente perder pessoas queridas, pessoas próximas da gente, né? E eu acho que a pessoa mais próxima das duas que no caso, a primeira pessoa que faleceu bem perto das meninas, assim, bem próxima a elas, foi o meu sogro. E eu fiquei com bastante receio em como falar com elas, como de maneira para não traumatizá-las, de maneira que elas entendessem melhor. E eu orei, pedi muito a Deus discernimento, também conversei sobre isso na terapia, para minha psicóloga me orientar melhor como falar com as meninas. E no conjunto de tudo, gente, a minha psicóloga, ela me mandou um artigo onde falava em como falar para as crianças. E nesse artigo estava falando que a gente tem que tomar cuidado, né? A maneira certa de falar com a criança, porque, por exemplo, a Lívia tem 3 aninhos ainda, a Laura já tem 7, tem um discernimento melhor. Então, da mesma maneira que eu falar para a Lívia, não pode ser a mesma para a Laura. Então, como aconteceu? O meu sogro, ele faleceu na parte da tarde, então as meninas estavam para a escola, né? E aí eu já saí já para buscar as meninas na escola, no horário mesmo de aula delas, assim. Eu esperei finalizar a aula dela normal, busquei elas e já levei para casa da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe mora uma rua depois da minha. Eu moro em cima da casa do meu sogro e o meu sogro não faleceu em casa, ele estava internado, então ele faleceu no hospital. Só que a minha sogra estava na casa de baixo. Então, por conta do falecimento dele, a família veio tudo para cá. Então, assim, toda hora tava chegando gente, todo mundo chorando. Eu também tava chorando muito, tava bem abatida. Então, assim, é muito complicado as meninas pequenas que não entendem nada chegar aqui e dar de cara com todo mundo chorando. Eu acho que seria um susto muito grande. Foi aí que eu tive a ideia, como eu falei, de pegar elas no ponto de ônibus que elas vêm da escola e levei direto para minha mãe. E minha mãe ficou com elas até a noite pra mim. Eu conversei com a minha mãe, né? Falei pra ela ficar com as meninas, pra não contar nada pras meninas que eu queria contar pra elas, né? Eu queria contar pra elas. E não ela ficar sabendo, tipo, pela minha mãe ou por alguma pessoa aleatória. E só que eu acho que naquele dia não era o momento, porque eu não conseguia falar sem chorar. Eu não conseguia falar sem lembrar. Então, tava me doendo muito e eu não queria começar a falar e desabar, chorando, sabe? Eu queria estar bem estável para mim falar com elas. Então, elas vieram, já era tipo hora de dormir já, então eu cheguei e fiz elas dormirem. Então as duas dormiram. E no dia seguinte do falecimento dele, que eu contei para elas. A Lívia, ela frequenta a creche. Então, ela entra às 7 horas da manhã. As aulas da Laura já começam 1 hora da tarde. Então, eu manti a rotina da Lívia, levei ela pra creche, não contei nada pra ela de manhã, assim que amanheceu, né? Arrumei ela. E nisso, o Romário, né? Porque ele tá no Rio trabalhando, ele já tinha chegado. Então, o Romário levou a Lívia pra creche, sem falar nada com ela. E eu e a Laura sozinha em casa, nesse tempo, enquanto o Romário levava, eu conversei com ela. Como eu expliquei para Laura, no caso então, sobre a morte. Eu quis contar para Laura desde o nascimento do bebê, que o bebê está na barriga da mamãe, se alimentando pela mamãe, né, pelo cordão umbilical, e aí o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, vai pegando os nutrientes e vai se desenvolvendo. E ali está o corpinho do bebê dentro da barriga da mamãe, então ele respira pelo cordão umbilical. Quando o bebê nasce, só tem o corpo da criança. E o que faz ela respirar, ela andar, é o fôlego da vida. Quem dá o fôlego da vida é Deus. Então, Deus dá o fôlego da vida ao bebezinho. E aí ele começa a chorar,
a respirar, a comer, e com o passar do tempo a gente anda, a gente fala. Então, antes de ter o fôlego da vida, isso é só um corpo. E assim acontece também quando a gente morre. Aí eu virei e perguntei pra ela, você sabe o que é morrer? Aí ela falou pra mim, é deixar de existir. A gente some, e aí Deus leva, e a gente deixa de existir. Eu falei, mas como que Deus leva? Aí ela falou, ele puxa a gente assim. Então na cabeça dela, tipo assim, do nada alguém puxava a gente aleatoriamente, a gente sumia do nada. Então eu peguei e falei pra ela, assim acontece também quando as pessoas morrem. A alma dela, o fôlego de vida dela, que faz ela andar, caminhar, respirar e falar, volta pra Deus, volta pra Jesus que deu, né, o fôlego de vida pra nós. Então é dessa maneira que acontece. E aí quando a gente morre, a gente vira uma estrelinha e fica lá no céu com o Papai do Céu, lá em cima olhando pela gente. Eu expliquei desse jeito para ela. E aí, gente, eu concluí falando que se o Papai do Céu tirar o fôlego de vida da gente e levar para ele, a gente não fala, não respira, não faz mais nada. Então eu falei para Laura que o Papai do Céu decidiu levar o vovô porque ele não estava bem, né? Ele estava no hospital, ele é uma pessoa muito boa e o Papai do Céu quis ele pertinho dele. Então ele virou uma estrelinha e tá olhando pela gente lá no céu. Na hora que eu falei isso com ela, ela instantaneamente disparou a chorar, desesperar. E eu tentei falando com ela somente coisas boas, somente vendo o lado bom. Enquanto ela chorava, eu abracei ela, eu acalmei ela. Eu falei, eu sei, filha, que é triste, sabe? A gente não tem o vovô aqui, o vovô era muito querido, a gente gostava muito dele, mas a gente tem várias memórias legais com ele, é o que vai ficar. Então a gente não precisa de ficar triste, porque morrer não é uma coisa ruim, né? Olha que maravilha você ficar lá do lado do Papai do Céu, isso é bom demais. Então você não precisa de ficar triste por conta disso. Mas tá tudo bem chorar, tá bom? A mamãe tá aqui e na hora que você acalmar, a gente termina de conversar. Então eu acolhi, esperei ela acalmar e aí ela virou e me perguntou: então a gente nunca mais vai ver o vovô? E aí, gente, eu fiquei na dúvida se eu levava ou não ela no velório, mas eu decidi por bem deixar ela escolher. E aí eu peguei e falei com ela: então, Laura, como a mamãe te explicou, o vovô, ele não tá respirando mais, né? Ele não tá andando, não tá falando mais. Então, assim, nunca mais você vai ver o vovô como ele era. Hoje vai ser o velório do vovô. O que é o velório? O velório é onde tá o corpo do vovô, mas ele não tá ouvindo a gente, ele não tá falando, tá bom? Não tem a alma dele, que é o fôlego de vida, que fala, que anda. Ele vai estar deitado, tá? O velório, no caso, ele vai estar deitado, tá? Numa caixa. Então, assim, ele não ouve a gente, ele não fala mais, e aí fica a seu critério. Você quer ir lá ver o corpo do vovô para você se despedir dele, porque vai ser a última vez que você vai ver ele aqui. E depois disso, eles vão tampar essa caixa e vai enterrar ele no caso. Lembra que o nosso gatinho morreu? Porque a gente tinha perdido o nosso gatinho há pouco tempo, né? Então, assim, quando morre, aí cava um buraco, coloca o corpinho lá dentro, tampa, e aí nunca mais a gente vê ele. A mesma coisa vai acontecer com o vovô, tá bom? Então vai colocar aquela caixa com o corpo dele no buraco e nunca mais a gente vai ver ele pessoalmente assim, vai ficar nas memórias, e ela bem atenta, assim, prestando bem atenção. Eu decidi, gente, falar com ela com bastante riqueza de detalhe, para ela entender se ela quer ou não ir. Queria ou não ir ver, e ela falou, eu quero. Eu posso ir, então, para despedir do meu vô, do corpo do meu vô pela última vez? Eu falei, pode. Eu confesso para vocês que eu meio que me arrependi um pouquinho. Não porque ela ficou traumatizada, sabe? A gente foi, eu arrumei ela, sabe? A criança parece que não tem muita noção do que tá acontecendo ali, entendeu? Ela só chorou mesmo momentaneamente na hora que eu falei que eu vou vir uma estrelinha. Depois ela ficou de boa, aí eu arrumei a roupinha pra ela escolheu a roupinha. Chegou lá, eu me acabando de chorar, né? Agarrado com o Romário e ela querendo conversar com os outros. Chegou perto do caixão, olhou, sabe? Ficou olhando assim, mas não teve reação de choro, de tristeza. Ficou super normal.
como se nada tivesse acontecendo. E que bom, né, gente? Que bom é ser criança, que bom não sentir tanto as perdas. E assim foi com a Laura. E a Laura quis participar de tudo, sabe? Eu pensei em levá-la um pouquinho e trazer ela embora. Ela não quis, ela quis ficar lá. A gente chegou umas 2 horas antes do velório e ela ficou lá, sabe? Aí tinha uma outra criança lá também, ela ficou perto. E depois, na hora de enterrar mesmo, ela quis ir lá perto, né, do túmulo também. Viu colocar o caixão lá dentro, tudo direitinho. Tudo certinho, gente. Ela participou de tudo, ela viu tudo. E a Lívia, eu não sabia como falar, gente. Confesso pra vocês que eu fiquei meio... Como eu falo com a Lívia, que é pequenininha, que não vai entender, que eu não consigo falar igual eu falo todo detalhadinho pra Laura. Eu fiquei muito assim, o que eu faço? A Lívia chegou da escola, já era na parte da tarde, era 5 horas, já tinha enterrado, né? Já tinha acontecido o velório. E aí ela foi brincar aqui perto de casa, em frente à minha casa aqui. Então, assim, tinha algumas pessoas, alguns parentes na casa de baixo, que é na casa do meu sogro e da minha sogra, né? E aí ela ficou ali perto. E aí ela só comentou assim com uma coleguinha: eu tô com uma saudade do meu vovô, porque ele já estava internado há alguns dias, então já tinha uns dias já que ela não via ele. E aí essa coleguinha, que é mais velha, tem tipo uns 5 anos, já virou pra ela e falou assim: mas o seu vovô morreu. E aí a Lívia sobe desesperada: mamãe, o vovô morreu. Tipo assim, fulana falou que o meu vovô morreu, é mentira, né? E aí eu fiquei meio assim, e agora, o que eu faço? Aí ela começou a chorar, eu falei, pois é, né? E aí ela chorou um pouquinho, e aí eu falei, que você quer comer uma frutinha? E fui picar uma frutinha. Enquanto eu picava a frutinha, eu perguntei a ela, Olivia, você sabe o que é morrer? E ela falou, não, mas é uma coisa ruim, né? Tipo assim, falou comigo desse jeito. Eu falei, então, Olivia, o vovô, ele morreu sim. Ele virou uma estrelinha, tá lá no céu agora olhando pra gente, porque ele não tava bem, né? E aí papai do céu quis levar ele. E agora ele virou uma estrelinha lá no céu. E aí ela falou, então eu não vou ver mais o meu vovô? E começou a querer chorar. Assim, chorou 1 minuto. Aí nesse meio tempo que ela chorava, eu esperei ela acalmar antes de acolher, piquei a frutinha dela e ela perguntou de novo, então eu não vou ver mais o meu vovô? Falei, não, filha, infelizmente não vamos. Não vamos mais ver seu vovô. Mas quando a gente quiser ver ele, é só a gente olhar pro céu à noite, que vai ter uma estrelinha lá, brilhando por você, pra gente, tá bom? Aí ela, beleza. Não falou mais nada, foi comer a frutinha dela. E nos dias seguintes, gente, ela passou uns 2, 3 dias, ela perguntou de novo, sabe? Falando tipo assim, tô com saudade do meu vovô, mamãe, então eu não vou ver ele mais, né? Falei, não vai, filho, não vai. E eu peguei ela umas 2, 3 vezes pensativa, assim, sabe? Deitadinha, cabeça assim, aérea. E aí eu virei e perguntei, o que você tá pensando, Lívia? Aí ela falou, no meu vovô. Mas foi só isso, assim, depois não aconteceu mais, não teve episódio nenhum. É muito triste, é muito doloroso, sabe? A gente já tá lutando assim, né? Lidando com o luto e ainda tem uma criança que não entende pertinho, perguntando por ele, procurando por ele, gente, é ruim demais. É muito ruim. Você não sabe como lidar, vamos dizer assim. Mas dessa maneira que eu falei com as meninas, eu não me arrependi de ter levado a Laura. A Laura foi, não tocou mais no assunto, não falou mais. Eu achei que a Laura ia sentir mais a falta, mas acabou que ela tá bem de boa. A Lívia, que eu percebi que sentiu mais. Aí teve uns dias depois, ela contou pro pai dela, ela esqueceu que o pai dela sabia, né? Falou, papai, você sabia que meu vovô morreu? E aí o Romário começou a chorar perto dela. E aí ele abraçou ela. E aí, gente, foi dessa maneira, né? Dessa maneira que eu contei, que eu deixei a Laura aí, eu achei por bem. Então fica aí também de dica para vocês de como falar. Eu não sei exatamente se essa maneira que eu contei foi a maneira ideal, foi a maneira certa. Mas foi a maneira que eu tive, que eu quis contar para elas desse jeito e que elas entenderam bem certinho sobre, tá? Então esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e de certa forma tenha ajudado vocês também que estão passando pelo mesmo, ou que Deus ajude que vocês não passem, porque é uma sensação muito ruim. Tá bom, gente? Tchau, tchau!
e até o próximo vídeo.